bem-vindo ao meu canal, bem-vindo a Lendas Urbanas. Hoje nós temos algumas histórias bem interessantes e o tema de hoje, um tema que eu amo muito, um dos, né, que é sobre os anjos. Você já teve alguma experiência com anjo? Você acredita em anjos? Eu acredito, muito, muito, muito mesmo. E num outro momento conto algumas experiências que eu tive com meu anjo da guarda. Muito obrigada por estar aqui e vamos às histórias. A primeira história acontece no Brasil e foi o massacre do Carandiru. O massacre do Carandiru, o Carandiru foi um presídio, né, que teve no Brasil e que houve esse massacre. Esse é o relato de um dos presos que estava lá na época. Então, durante o massacre, ele foi alvejado e ele conseguiu driblar a morte 2 vezes. E ele diz que isso foi devido ao sobrenatural, a algum anjo que o ajudou. Então, foi alvejado, não foi atingido. E aí, os policiais juntaram todos os sobreviventes no pátio do lado de fora e pediu para que eles levantassem os braços. E ele escutou uma voz falando: não levante o seu braço. E ele sentiu que deveria obedecer aquela voz e não levantou os braços, deixou os braços abaixados. E fala-se que todos que estavam ali reunidos nunca mais foram vistos. E ele foi poupado. E fala que foi realmente um anjo, uma voz sobrenatural que falou com ele e ele conseguiu sair de lá vivo, né? A outra história ocorre durante a Primeira Guerra Mundial, entre os alemães e os ingleses. Os ingleses, chama-se a Batalha de Mons. Os ingleses estavam perdendo a guerra, ali a batalha, né, para os alemães. E então eles foram encurralados pela cavalaria alemã. E naquele momento eles falaram: não, nós perdemos, né? E acabou tudo. E assim, esse é um fato que já foi, virou até livro, e encontra aí, né, se você pesquisar este relato. Do nada os cavalos os cavalos, né, da cavalaria alemã se assustaram, começaram a correr e sair com muito medo, muito assustados. E os ingleses não sabiam o que estava acontecendo. E o que houve, que houve muita testemunha que relataram isso, é que acima, no céu, havia muitos anjos, muitos anjos no céu que estavam com todos guerreiros. Então foi isso que fez com que os ingleses conseguissem sair da guerra, né, de Mons, Batalha de Mons, vivos, né? E são fatos aí que podem ser pesquisados, né? A nossa outra história é um que aconteceu numa cidade nos Estados Unidos chamado Cokeville, numa escola, em 1986. O que houve lá é que eles foram invadidos por um casal um pouco perturbadinhos, né, fora da caixinha, que levou todos os professores, todos os alunos para uma sala de aula. E eles tinha muita arma e muita bomba ali, naquele momento, né.
E eles sobreviventes falam que tinha muito cheiro de gasolina. O cheiro de gasolina estava horrível, muito forte. E aí a bomba explodiu. E os únicos que morreram nessa bomba, com essa bomba, foi o casal que tinha invadido a escola. E aí os professores saíram, os alunos saíram, né? Saíram correndo e conseguiram se salvar. As crianças relataram, depois, né, desse ocorrido, que naquela correria para sair tudo, né, na fumaça, aquela confusão, tinha uma mulher de branco que pegava pela mão e ajudou as crianças a saírem da fumaça, ajudaram elas a saírem naquele desespero, né? E o interessante é que cada relato foi feito separado de uma criança da outra. Então, todas relataram a mesma descrição da mulher vestida de branco que ajudou essas crianças. E que elas falam que foi um anjo que ajudou. Também são fatos reais aí. E a outra história aconteceu também aqui no Missouri. Uma jovem de 19 anos estava viajando e o motorista da pista contrária estava bêbado e perdeu a direção, veio de encontro a ela. Então teve uma batida ali de frontal com o carro dela e o impacto foi tão forte que ela ficou presa nas ferragens. E aí foi chamado, né, os carros que estavam passando ali, né, porque aqui é bem interessante como eles chamam a ajuda, né, dos bombeiros e como eles chegam muito rápido, muito rápido. Então foi chamado assim pelos carros que estavam passando, foram parando ali do lado, né, viu o acidente, aquela loucura, chamaram, né, veio bombeiro, veio polícia. E esse evento foi testemunhado não só pela jovem de 19 anos, mas também por toda a equipe que estava trabalhando ali no momento. O que estava acontecendo? A situação era a seguinte: a jovem estava presa na serragem, nas ferragens. Eu tô falando, gente, eu venho contar essas histórias, eu me empolgo. Aí eu começo comer palavra aqui. Eles têm paciência, mas eu gosto muito de ficar contando histórias. Vamos lá, vamos continuar. Aí ela ficou presa nas ferragens e estava perdendo muito sangue ali, naquele momento, aquele desespero. E eles pedindo ajuda, né, para poder cortar aquelas ferragens e tal. Foi quando apareceu essa pessoa, do nada, vestido como se fosse um sacerdote de preto, assim, e falou: a ajuda chegou, né? E ele carregava, assim, tipo uma garrafa, segundo um dos bombeiros que estava ali, assim, diz que ele falava, a maneira assim que ele falava, todo mundo foi se acalmando, sabe? Todo mundo foi se acalmando, ele estava com essa garrafa de óleo na mão, e ele foi cortando, e ele cortou e conseguiram tirar, né? E aí conseguiram salvar a menina, tirar ela das ferragens, e naquela confusão toda, né, de socorrer a vida dela, simplesmente ele desapareceu. Ninguém viu mais, sumiu. E quando eles olharam para cima, onde tinha acontecido o acidente, os fios, assim, sabe? Os fios, assim, eram o formato de uma cruz, bem em cima de onde estavam os carros. Então, isso foi testemunhado, né? Por várias pessoas. Então, eles falam que foi
eles tiveram a experiência de ter um anjo ajudando a salvar aquela vida e também ajudando os bombeiros, né, ali a tirar a jovem das ferragens. E a nossa última história, isso já aconteceu comigo, esse tipo de situação, que quando a gente erra o caminho, quando na verdade nós estamos acertando. Essa história, na verdade não, acho que dá tempo de fazer mais outra história, mas vou contar essa aqui, errando o caminho. Então, um casal estava com uma filhinha indo para uma festa no interior de São Paulo. E eles estavam procurando a placa, né, para eles poderem entrar, para ir para esse lugar que eles estavam indo. E eles não viam a placa, eles entraram ali num lugar que achava que era e andaram, né? Aí chegou num ponto que eles chegaram à conclusão que eles tinham entrado no caminho errado. Então eles voltaram, né? Quando eles estavam voltando, eles viram um acidente muito grande ali acontecendo. Onde estava a placa? Foi quando então eles viram a placa. Então, o que aconteceu, né? Deus, né, fez com que um anjo cobrisse a placa para que eles, entre aspas, entrassem no caminho errado para não sofrer ou estar envolvido naquele acidente, né? Que não era o momento deles irem. Aí quando eles estavam passando assim por toda aquela confusão que tava ali, né? Bombeiro, polícia, curiosos, né? Toda aquela confusão toda. A filhinha deles no banco de trás falou assim: olha amor, ali a placa. Como é que a gente não viu a placa, né? Aí a filhinha que tava no banco de trás falou assim: é porque tinha um anjo. Um anjo, mãe, tava cobrindo a placa. Do nada, a criança falou isso. Então, eles concluíram que eles foram salvos também por um anjo. Isso já aconteceu comigo, mas eu não vou contar essa história aqui hoje. Vai ficar um outro dia, vocês vão ficar curiosos. Tá, agora nós vamos para a nossa última história. Eu também achei isso bem interessante. Talvez já tenha acontecido com você e você não tenha se dado conta, né? Que foi um anjo que veio te ajudar. Então tinha essa mulher que estava viajando do Rio de Janeiro para Belo Horizonte. Foi quando começou a cair uma tempestade. Tempestade muito forte, não tinha visibilidade. Ela então decidiu, viu um posto ali, né? Abandonado o posto. Ela decidiu então ir lá para o posto e aguardar, né? Ali até que a chuva diminuísse ou cessasse, para ela então seguir viagem. E foi quando a chuva parou, melhorou, foi parando, e ela ligava o carro nada, estava escurecendo. Ligava o carro nada, ela começou a ficar com medo. E aí ela fez, meu Deus, me ajuda. Ele ficou com medo e aí, do nada, apareceu um policial muito educado, muito gentil. E a senhora precisa de ajuda? Ela olhou assim, né? Ela falou: meu carro não tá pegando. Eu falei: não, eu conheço um mecânico aqui, me ajuda a senhora a ir lá. Aí ajudou ela a levar o carro, né? Chegaram lá no mecânico, o mecânico ajudou e tudo. Quando eles viram, cadê o policial? Quando eles estavam ali vendo o carro, conversando, o policial sumiu. Aí o mecânico falou assim: minha senhora, não é por nada não, mas a cidade aqui é pequena, nunca vi esse policial aqui. Muito estranho, nunca vi esse policial. Ela: sério?
falou, sério? E onde é que a senhora estava? Ah, não, por causa da chuva, eu parei num posto. É um posto abandonado, é? É, então, aquele posto ali é muito perigoso. E tá abandonado, aí fica, né? Umas pessoas ali querendo meio que se aproveitar da situação de alguém que chega ali, ainda mais a senhora sozinha, né? E a mulher se deu conta, ela sentia no coração dela que a oração que ela tinha feito, que um anjo da guarda tinha ajudado ela. E essa é a nossa última história. Eu gosto muito, muito de falar dos anjos, tanto que eu tenho vídeos aqui falando dos anjos, né? Para orar para o anjo da guarda, para não esquecer que ele é um presente que Deus nos deu. E são essas histórias, tem muito mais histórias, né, para contar. Eu estou aqui reunindo histórias da minha vida que possivelmente eu tenha sido ajudada por um anjo da guarda e quem sabe futuramente eu trago aqui para vocês. Mas eu já tive sim experiência com o anjo da guarda. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até a próxima Lendas Urbanas. Tchau.